Olá! O último Entre Linhas de 2023 começa com o projeto Mala dos Saberes Deslocados, uma iniciativa da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur. Em parceria com diferentes escolas, essa valise literária composta por 15 obras para público de crianças e adolescentes circulou pelas instituições promovendo a leitura e o debate sobre o tema tão contemporâneo dos deslocamentos e da alteridade. Miguel, o que é e como surgiu a Mala dos Saberes Deslocados? A Mala dos Saberes Deslocados é um projeto do Acnur, Agência da ONU para Refugiados, em parceria com a organização ICMR e também com o jornal Joca, e tem como propósito de levar a literatura infanto-juvenil para diferentes espaços de saberes. Eu digo espaços porque não restritamente às escolas. São 15 livros, então, que compõem um universo bastante diverso sobre a realidade do deslocamento forçado de pessoas, em especial da perspectiva de crianças, retratando a realidade desses deslocamentos em diferentes continentes. A gente se preocupou efetivamente em ter uma cobertura bastante ampla sobre o direcionamento que esses livros teriam dentro da sala de aula e que, logicamente, pode circular, então, por essas diferentes séries, faixas etárias, e com esse mesmo propósito de trazer informação a ser discutida, debatida e contextualizada dentro dos espaços de saberes. A arte da mala, é importante se dizer também, foi feita pelo artista Eduardo Cobra, especificamente para esse projeto, olhando com as especificidades e dialogando muito, com o dom artístico do Cobra, de trazer essa realidade então das ruas para dentro de um contexto do deslocamento forçado de pessoas. Então ele desenvolveu, conversando com ele, com a própria equipe, a gente chegou num consenso ali de que haja um mundo efetivamente sem fronteiras pré-determinadas, como a gente reconhece hoje geograficamente, e de que haja mãos, haja essa interação de diferentes etnias sustentando esse mundo e favorecendo então que ele seja um objeto comum a todas essas pessoas de uma forma bastante íntegra e diversa. E como foi feita a escolha, a curadoria dos livros que compõem a mala? Ela foi feita diretamente junto a editoras que já trabalham com a temática. Outras editoras já entraram em contato conosco em relação ao interesse de compor cada vez mais com suas obras a Mala dos Saberes Deslocados, o que engrandece ainda mais o projeto. Mas a seleção que nós fizemos, ela se baseia muito em diferentes contextos territoriais e também das histórias, das narrativas de cada um desses personagens que fazem parte dessas obras. Como é que foi a experiência de usar a Mala dos Saberes Deslocados aqui no SEI Nazir Miguel? A coordenadora nos apresentou na sala e as crianças já foram receber com toda a receptividade que eles têm. E a partir disso, a gente sentou com eles ao chão e deixamos que eles mesmos escolhessem um dos livros. Elas, com unanimidade, escolheu o livro Mustafá, que cruzou com uma história de uma criança que a gente tem na sala de referência. O Mahdi, ele é filho de pais libaneses. Primeiro contato com a língua portuguesa foi aqui na escola. A adaptação já é difícil, com uma língua diferente e bem diferente para se acostumar, ele chorava muito. Ele se sentia estranho, ali? A criança, quando vem para a creche, normalmente na adaptação já se sente deixada pela família, porque a criança entra na sala e a família sai. Então a gente tentava arranjar um jeito de acalentar essa criança. A história do Mustafá é uma história de uma criança invisibilizada no início. Ele veio com a mãe de um local que é árabe, a gente não sabe determinar qual foi a região. Ele não entendia a língua e as pessoas não o viam quando ele estava brincando no parque. Então ele se escondia atrás das árvores, ele subia nas árvores. Resumindo, uma outra criança o vê e o chama para brincar. E aí convida ele para brincar, para mostrar as coisas, porque a linguagem da criança é bela, é universal, eles se entendem entre eles, não precisa verbalizar. Então, com gestos, a menina que chama Maria sinalizou
Maria, e apontou para ele, para o Mustafa, para que ele dissesse também o nome dele. E aí ele, imitando a Maria, ele disse Mustafa. A mala circula por diferentes escolas. O que ela deixa depois que ela passa por um SEI? Para a gente, deixou uma grande lição, né, de acolher a todos, a diversidade e a todos os migrantes que vêm, independente se são em situação de refúgio ou não. Falar sobre o livro, assim, que eu li aos 14 anos, foi minha porta para o mundo literário, da escritora Susan Hinton, e ela escreveu o livro, assim, Outsiders, Vida Sem Rumos. Foi o primeiro livro dela, ela também era adolescente, que conta a história dos Greasers, a parte pobre dos Estados Unidos em Oklahoma, que tinha atritos com os Soaks, a classe média dos Estados Unidos. Vale muito a pena. A escritora Susan Hinton também, além desse grande sucesso, ela escreveu O Selvagem da Motocicleta e vários outros livros que, infelizmente, não vieram para o Brasil. Ficaram só essas duas obras aqui no Brasil. Gostaria de indicar o livro do Fabrício Capinejar, Manual do Luto. O luto é um tema muito recorrente na vida de qualquer pessoa e ele traz uma abordagem com uma linguagem muito tranquila sobre esse livro que traz um conforto ao coração para as pessoas enlutadas. Então, um dos livros que eu indico é Manual do Luto, do Fabrício Capinejar. Bom, eu gostaria de indicar o livro São Bernardo, do Graciliano Ramos. Para quem gosta de assuntos sobre traição, não traiu, quem quer fazer um diálogo com Dom Casmurro. É um livro muito interessante, que o narrador é bastante frio e tenta fazer uma brincadeira com o leitor em relação à traição ou não de uma personagem chamada Madalena. Então, é um livro que eu recomendo, que ele vai impactar a vida de vocês como impactou a minha também. Em 2023, boa parte dos livros de autores estrangeiros que se destacaram no Brasil veio do idioma francês, sem necessariamente ser de escritores nascidos na França. No início do ano saiu por aqui Yoga, que dá continuidade à escrita singular criada por Emmanuel Carrère, em obras como Um Romance Russo, Limonov e O Reino, nos quais investigações jornalísticas e históricas se fundem a hipnotizantes experiências pessoais. No caso de Yoga, o projeto de escrever um livro sobre meditação é interrompido pela brutalidade dos ataques terroristas de 2015 em Paris e por um colapso pessoal que leva Carrère a uma reflexão incandescente sobre novas duplicidades. Vencedor do prêmio Goncourt, o senegalês Mohamed Mbougar Sarr assombrou a crítica com A Mais Recôndita Memória dos Homens. Neste romance metaficcional, um escritor africano sai no encalço de outro escritor negro, que foi celebrado ao publicar um romance de estrondoso sucesso, mas desapareceu misteriosamente após ser acusado de plágio, num enredo que expõe as engrenagens do sistema literário e sua relação com o colonialismo. Já O Homem-Formiga é uma fábula irônica publicada em 1901 por Anne Riner. Filósofo francês, nascido na Argélia do século XIX, o escritor projeta no microcosmo de um formigueiro seu anarquismo individualista e sensual, em publicação que faz parte do notável resgate de obras do passado que vem sendo feito pela Herculano, editora que surgiu neste ano. Na literatura de língua inglesa, o consagrado irlandês Colm Tóibín fez do escritor Thomas Mann o personagem do romance biográfico O Mágico, com ênfase no contraste entre a homossexualidade latente do autor de A Morte em Veneza e sua atuação como consciência moral da Alemanha em meio à catástrofe nazista.
Já a trilogia de Copenhagen reúne os relatos autobiográficos da dinamarquesa Tove Ditlevsen, que viveu entre 1917 e 1976 e registrou sua formação em meio à sombra da pobreza e do totalitarismo, de peripécias conjugais e adultérios, aborto e tóxico-dependência, numa linguagem crua que antecipa a autoficção contemporânea. Depois do intervalo, você assiste a trechos inéditos das entrevistas que fizeram parte dos programas especiais exibidos ao longo deste ano com perfis de grandes escritores contemporâneos. O Entre Linhas volta já. Nesse ano, o Entre Linhas estreou uma série de programas especiais diferentes do formato tradicional, com entrevistas exclusivas de grandes escritores. E agora você assiste a trechos inéditos dos bate-papos com Cristóvão Tessa, Bernardo Carvalho e Inácio de Loyola Brandão. O que é exatamente o registro literário que corresponde para você ao espírito da prosa? Essa é uma questão engraçada, a distinção entre poesia e prosa, porque é um velho fantasma meu. Comecei, como todo escritor, comecei poeta, né? Depois rapidamente passei para prosa, mas fiquei um poeta assim, meio envergonhado, bissexto, de vez em quando escrevendo poemas, e eles entraram, inclusive, em vários livros meus, assim, né? Entram como linguagem possível, né? Eu já não sei, eu já tive certeza sobre isso, a minha tese de doutorado é sobre isso. Entre a prosa e a poesia, né, sobre o Mikhail Bakhtin, teórico russo, em que um dos momentos, teórico russo do diálogo, em um dos momentos ele faz uma distinção que eu achei refinada. As pessoas dizem assim, você passou a escrever essa questão dialógica e a questão da oposição de prosa e poesia depois de conhecer o Bakhtin. Na verdade é um processo inverso, eu li Bakhtin tardiamente, eu já tinha escrito o Trapo, quando eu comecei a ler Bakhtin. O que Bakhtin me atraiu porque ele disse assim, ele me deu uma explicação que eu não encontrava em nenhum outro lugar, sobre aquilo mesmo que eu tinha feito, por exemplo, no Trapo, né? Que a linguagem do poeta é uma linguagem autocentrada como estrutura gramatical. O poeta assina embaixo de cada uma de suas palavras. Quando você lê um poema, você lê a palavra do poeta, ela cola com ele, né? Isso no sentido estrito, assim, da pura poesia. Quando você lê a prosa, você tem que ler sempre desconfiado, porque o narrador nunca é confiável. O narrador é alguém que cria uma hipótese, que você vai entrar pelos meandros, mas ele não está assinando propriamente embaixo. Por essa razão que você pode ter um romance com um narrador absolutamente asqueroso, um criminoso, com quem você jamais defenderia, mas você lê até o final a história dele, porque sendo que as palavras que ele escreve ali não são as palavras digamos, não pode, ele não está assinando embaixo, ele está fazendo uma demonstração de uma linguagem de um outro. E é engraçado porque essa questão a quebra dos sentidos possíveis da palavra prosaica, da prosa, ela está na essência da literatura, que é a dubiedade e a ambiguidade. E é uma percepção que hoje me parece que está se perdendo. Por exemplo, a ironia. A ironia já é uma coisa que está se perdendo no cotidiano. Parece que, como na Idade Média, as palavras estão voltando a ser rigorosamente tendo um único sentido, que é o de, entre aspas, verdade. Você só pode escrever verdades, né? E com isso você não faz boa literatura, né? Literatura não é sobre a verdade, é sobre as pessoas que pensam sobre a verdade. E aí muda tudo. Uma vez eu entrevistei a Maria Rita Kell e ela falou assim, para a psicanálise não existe identidade, não existem existe. subjetividades, porque a identidade é uma coisa fixa. Sim, e a não existe subjetividade está sempre em fixa, construção e ela tem muito de fantasioso. É. Me parece que a sua literatura, sem ser absolutamente psicológica, ela tem muito desse pensamento que é psicanalítico, embora não psicológico. Essa ideia de que as fantasias, a alucinação, a ilusão entram na constituição de uma subjetividade que é sempre muito cambiante, muito fluida. E aí eu acho que também existe, por tabela, uma resistência a um certo discurso identitário que hoje quase que pauta boa parte da literatura contemporânea. E todo esse movimento identitário trans, né,
com todas essas letras e não sei o quê, na verdade traz uma contradição para dentro do discurso identitário, né? Porque é uma identidade que não tem a ver com o seu corpo. Você diz, bom, eu sou mulher, entendeu? Como você é mulher? Não, eu sou, entendeu? Não tem dúvida, eu sou mulher. E isso é super interessante, porque isso é como se dentro do movimento identitário, né, você tem um germe de um negócio que explode com o próprio princípio de identidade, né? Então essa ideia de identidade fluida é uma contradição, e eu acho que ela é super autêntica, porque é muito... Ela põe, fazendo a luta identitária, ela põe a identidade em questão, né? Uhum. E é por isso um pouco, porque a razão do movimento negro, por exemplo, não de repente tem um problema ali com essa militância aí trans, né? Porque de repente essa militância trans, que é mínima, né? Porque é muito pouca gente na sociedade, pelo menos até agora, né? Que a gente saiba, isso daí acaba pondo em questão as pessoas que fazem uma luta identitária baseada em quem você é no seu corpo, na sua cor. Como se houvesse raça. É como se dissesse assim, não há raça. Na identidade no sentido coagulado, determinado, determinista, né? Sei lá, se eu sou branco, não tem jeito. Uhum. Porque os trans dizem, não sou branco, você não está entendendo, entendeu? Uhum. Eu sou outra coisa. O que isso tem a ver com a sua literatura, então, e sua concepção de literatura? Eu acho que a literatura ela faz isso o tempo inteiro, ela sempre fez isso, entendeu? Eu acho que o lugar interessante da literatura não é você, confirmar coisas, né? É você contradizer. Todos esses livros tornaram você uma das referências na literatura brasileira, inclusive referência para escritores que surgiram nos anos 90, anos 2000, etc. Mas, assim, você também tem uma obra tão, ou talvez até mais premiada do que seus romances, seus contos, para público ou para leitor infanto-juvenil, né? Você ganhou 2 prêmios Jabuti com 2 obras. Você publica 2 livros que mostram uma outra parte da sua produção que acabou ganhando uma consistência e uma relevância tão grande quanto da sua obra, entre aspas, para público adulto, né? Eu acho que por uma infância rica. E rica por ser pobre. Pobre, eu não era pobre, não era remediado, mas era ali uma coisa. Eu só tinha um par de sapatos, eu só tinha uma coisa. Meu pai era ferroviário, tinha um salário que dava. Não, depois ele teve uma carreira muito boa e chegou a um grande posto na ferrovia. Mas então, essa infância era muito rica, porque não tendo... A gente não tinha acesso às lojas, então os brinquedos, eu não podia comprar brinquedo. Brinquedo, meu grupo em Araraquara, meu bairro, bairro São José, a gente tinha que inventar o brinquedo. Então a imaginação começou a desenvolver a partir daí. Passou tempo, em 65, eu trabalhava na Cláudia, e o Tomás Souto Corrêa chegou e falou, você consegue escrever uma história que tenha um professor, um aluno e um pai? Porque tem Dia dos Pais e dos Professores, enfim, a Cláudia vai fazer um número especial. E eu pensei, e ele escrevia essa história. O menino que vendia palavras, já era esse o título, saiu na Cláudia, muito bonito. E ficou lá. Passou um tempo, em 2006, 2007, a Isa Freitas, me veio em São Paulo, teve um almoço comigo e falou que eu queria que você fizesse um livro infantil. Eu falei, mas eu não tenho ideia nenhuma. Ela falou, está aqui. Minha mãe tem a coleção inteira da Cláudia, eu virei, descobri esse conto, transforma isso em um livro, tantas páginas, essas coisas. E aí durante 1 mês, 2, eu escrevi e entreguei. E ela publicou. E aí eu ganhei primeiro um prêmio da Biblioteca Nacional e aí depois eu ganhei o prêmio da Jabuti. E como o ano está chegando ao fim, chegou a hora de eleger as 3 melhores leituras de 2023. O meu pódio final, aqueles livros que a gente tem que ler antes de morrer,
começando por um clássico do século XIX que eu conheci esse ano, Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Aquela narrativa clássica de Dostoiévski, né, em primeira pessoa, com um narrador super perturbado, muito pouco confiável, que revisita fatos do seu passado e que nos revela muito mais do que ele gostaria através dos atos falhos da sua consciência e do seu inconsciente também. Livraço que todo mundo precisa conhecer. Um clássico dos anos 60, agora do século 20, de 100 anos depois, é A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula K. Le Guin, ou Le Guin. É uma obra de ficção científica que propõe algo que eu nunca tinha visto antes e constrói essa narrativa de maneira soberba. Um enviado diplomático da Terra vai para um planeta distante, também habitado por seres humanos, que passaram por uma transformação biológica e não manifestam fisicamente traços de gênero. São neutros, nem homens nem mulheres, exceto em alguns períodos do mês. E isso faz com que a organização social desse planeta seja completamente diferente e esse enviado da Terra vai ter muito que aprender, muito que superar dos seus próprios preconceitos. É um livrão construído de maneira estupenda que todo mundo deve conhecer. Mas quem diz que não tem clássico brasileiro e, melhor ainda, contemporâneo, publicado no começo dos anos 2000, vou até tirar a sobrecapa aqui, é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Esse livro já surgiu histórico. Ele traz uma trajetória de uma mulher escravizada, desde que ela foi capturada na África no começo do século XIX, veio para o Brasil e viveu nos principais centros brasileiros do século XIX. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. É uma história livremente inspirada em Luísa Marim, uma mulher que participou da Revolta dos Malês, lá em Salvador, que foi mãe de Luiz Gama, grande intelectual, abolicionista e ativista pela liberdade. Um Defeito de Cor é um livro inesquecível. Não se deixe enganar pelo tamanhão, a gente vai lendo com rapidez porque a história é muito empolgante, muito emocionante, a mensagem que ela traz é de bastante esperança. Esses são, portanto, os meus 3 livros. Eu não consigo colocar num pódio de terceiro, segundo e primeiro lugar. Os 3 são importantes e eu espero que o seu ano de 2023 também tenha sido rico em leituras como essas. Um beijo, gente. Até a próxima. E para fechar essa temporada do programa, você assiste à leitura de Novos Dias, que o poeta Sérgio Vaz, criador da Cooperifa, preparou especialmente para o último Entre Linhas de 2023. Um feliz ano novo e nos encontramos em 2024. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. E então que venham os dias, um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos, que é para rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acendam fogueiras. Não aceite nada de graça. Nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escrevam poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância, é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas, sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto, amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão, sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidão. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? O travesseiro vai te dizer, prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonita ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. E quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés. São eles que caminham. Ah, e se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise. Diga a verdade.
As manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abram os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás e não confunda a briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele, acredite em você. Feliz todo dia.